Minas Gerais tem registrado um aumento na localização de pessoas desaparecidas. A informação é da Polícia Civil. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 1.500 pessoas foram encontradas em todo o estado. Sávio Scarabelli conversou com um delegado de Polícia Civil e preparou uma reportagem sobre o caso. A notícia é boa para quem vive a angústia de não saber o paradeiro de um parente ou conhecido. Dados da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida da Polícia Civil apontam que no primeiro trimestre deste ano, mais de 25% dos desaparecidos no estado foram encontrados. Um total de 1.572 pessoas. Observado registros de desaparecimentos de mais adolescentes e pessoas jovens. Mas, a partir do nosso trabalho, nós temos também entendido que seria realmente uma intenção daquele público de deixar o lar, de deixar a casa. Então, algumas situações, pouco tempo após esse registro, né, a pessoa é localizada e é trazida novamente ao convívio familiar. E em outras oportunidades, as pessoas também, literalmente, não querem ser localizadas, né? Querem se manter distante daquele núcleo familiar. Quando se trata de menores de idade, obviamente, em razão da situação, nós temos que acionar conselhos tutelares, trazer a família, entender o porquê daquela situação, né, peculiar de querer sair de casa, enfim, trazer outros personagens à situação para entendermos a motivação e tentarmos alinhar e resolver, equacionar aquele problema. De acordo com a Polícia Civil, Minas Gerais tem obtido sucesso na localização de pessoas desaparecidas. O aumento mais expressivo foi registrado na capital mineira. Belo Horizonte teve um aumento de 31% na localização de pessoas no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 385 pessoas localizadas neste ano, enquanto que no ano passado, neste mesmo período, foram 293. Ainda segundo a polícia, em Governador Valadares foram registrados 124 casos de desaparecimento no ano passado. O delegado aponta que a maioria dos casos é de jovens. Materializar uma fotografia recente que a família deve nos apresentar e vamos fazer um cartaz e vamos divulgar essa pessoa como formalmente desaparecida. Então, havendo essa agilidade, nós vamos fazer essa divulgação, claro, com autorização do familiar que tem a legitimidade para tanto, e aí vamos dar início a uma investigação mesmo, investigação policial, buscando a localização dessa pessoa tida como desaparecida. A Polícia Civil esclarece ainda que aquela famosa ideia de que é necessário esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento já não é mais verdade. Quanto antes a comunicação for feita, mais rápido tem início as investigações. O início do procedimento de investigação de pessoas desaparecidas, que é o PIPED, ele tem que ser necessariamente iniciado na Delegacia de Polícia Civil. No caso aqui em Valadares, como eu disse, Delegacia de Homicídios e Pessoas Desaparecidas aqui no bairro de Luz, na rua Israel Pinheiro. Governador Valadares teve recentemente o registro da localização de 2 adolescentes que estavam desaparecidas. Os casos foram mostrados pela TV Leste. Em março, uma jovem de 14 anos foi encontrada após ter saído de casa e viajado para cidades dos estados do Espírito Santo e da Bahia, na companhia de uma família de ciganos. As buscas mobilizaram equipes da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Já no último mês de abril, outra adolescente, desta vez de 15 anos, foi encontrada após ficar cerca de um mês desaparecida. A valadarense estava em Belo Horizonte. O delegado explica que após a localização de um desaparecido, é preciso ir à polícia notificar a localização. Localizou-se a pessoa, a família tem que vir à unidade policial e fazer o registro de localização. Caso contrário, como eu disse, ainda continuar sendo incerto no sistema a informação dessa pessoa está desaparecida e uma implicação, por exemplo, você amanhã ou depois precisa fazer um documento, uma segunda via de um documento, não vai, o sistema vai travar sob a informação que essa pessoa encontra-se desaparecida, né? Além de algumas abordagens que podem vir a ocorrer. E como na região leste há muitos casos de desaparecimento entre adolescentes, a polícia deixa um alerta aos pais e responsáveis para que casos como os já citados na reportagem não se repitam. Corrigi-los, obviamente, é o dever do pai, dos pais e responsáveis, e assim há aquela relutância em atender, em obedecer. E aí, obviamente, muitas das vezes influenciado por terceiros e maiores de idade, essa pessoa acaba saindo de casa, né? Então, tivemos situações recentes que, inclusive, em Governador Valadares, graças a Deus, foram localizadas e trazidas novamente ao lar. Mas os pais realmente têm que, sim, atentarem, sim,
ficarem muito, muito atentos, sabendo da correria do dia a dia, mas não podemos descuidar, né, de nossos filhos, de nossas crianças, nossos adolescentes. Temos que estar atentos a com quem estão frequentando, atenção, horário de chegada em casa, se estão chegando em casa sob efeito, apresentando estar sob efeito de álcool ou qualquer outra substância, são indicativos que, provavelmente, caminhando, veredando nesse caminho e tendo uma repressão do pai, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, as pessoas estão se insurgindo e saindo de casa. E, às vezes, relutando, inclusive, em querer voltar. São localizadas, são trazidas e não demora muito tempo em querer sair novamente do lar.